O Galo tá chegando em destaque com o Paulo Azeredo. E até na base tem sofrimento, rapaz. Ô, Paulo Azeredo, eu acompanhava ontem atentamente aqui o jogo do Ceará contra o Atlético na torcida pelo Galinho, né? Não deu, o Ceará venceu. Aí corremos para a transmissão do Goiás contra o CRB, Paulo Azeredo. E acompanhamos e torcemos ali atentamente nos pênaltis. Cada batida pro CRB não vencer. Se o CRB vencesse os pênaltis, o Galo tinha dançado. Ufa! Até na base, o Galo ganhou, mas foi no sofrimento, hein, Paulinho? Ao vivo, na concentração do Atlético, Cidade do Galo. Fala aí, Azeredo. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente ao vivo aqui no Rádio Esportes, agora meio-dia e 39. Pois é, Thiago, aquela máxima sempre vale com o Atlético, né? O se não for sofrido não é galo. E assim foi também nesta quarta-feira pelo Sub-20. O Atlético jogava a semifinal com o Ceará, perdeu o jogo por 2-1, fez um gol até no finalzinho, com o Loubach lá de pênalti, pressionou, mas não conseguiu, porque no total, assim, dos 90 minutos não fez um bom jogo. E aí foi todo mundo assistir o jogo do Goiás com o CRB. Penalidades máximas. Aliás, o jogo tava 1-0 até 43 do segundo tempo. O CRB empata e vai pros pênaltis. Nos pênaltis, não podia dar CRB. E aí deu do Goiás 3-2, o Atlético conquistando esse acesso, então, com a terceira vaga em aberto, né, nesse Sub-20. E aí faz parte desse planejamento. Conversamos aqui no Domingão Esportivo da semana passada, né, no último domingo, com o Luiz Carlos. Ele falava, era um jogo de primordial importância pro planejamento do Atlético, pensando no Sub-20 em 2027. E aí aconteceu este acesso e por isso o Atlético ficando feliz mesmo com essa derrota, porque tem gente que às vezes é assim, né, que já ganhou, mas não levou. O Atlético não ganhou, mas levou a vaga, era o que importava dos males o menor. O Galinho conquistando, então, este acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro na categoria Sub-20. E aí, Thiago, uma informação importante, porque o Atlético tem conversado sempre com os jogadores e seus staffs também, daqueles que se destacam, né? E aí no profissional nós já temos aí o Cissé, tem também o próprio Vitão, que ontem reforçou o time Sub-20, Pedro Cobra, que já treina também, o Pacini, que já é uma realidade, inclusive já entrou em jogos importantes, fez gol de classificação do Atlético, né? Por que não? Lá em Fortaleza, porque sem o gol do Pacini, o Atlético não ganharia nos pênaltis do Fortaleza na Copa do Brasil, e o Cauã Soares. E aí tivemos ontem, por exemplo, o Riquelme, que é um jovem de muita projeção, de muita expectativa no Atlético. E o Atlético já conversa, então, com o seu staff para um plano de carreira, assim como foi feito com esses 5 que eu citei aqui, para que o Riquelme também, quem sabe até, depois de voltar à seleção, porque estará lá na próxima semana com outros 4 atleticanos, né, na seleção Sub-17, para que o Riquelme seja aproveitado e observado também no profissional. Há muita expectativa, revelo para você, Thiago, não só do torcedor, mas até mesmo do próprio clube em relação a este atleta que tem jogado muito bem no Sub-17 e recentemente também no Sub-20. E ainda o Gabriel Veneno, também o Atlético conversando com o staff dele para que esse plano de carreira seja oferecido ao atleta. Lembrando que o Veneno é muito novo ainda, tem 16 anos, Thiago. Bom, em relação a isso, ufa, o Atlético sobe. E aí, temos 3 jogadores do Galo, Thiago, que foram convocados, né, para o Equador. E o Equador, você sabe, saiu essa semana agora para o México. Tô falando do Preciado, também do Alan Minda e do Alan Franco. Esses atletas, Thiago, terão agora um recesso de 10 dias, um descanso de 10 dias. Por quê? Porque quando eles saíram do Galo para servir a seleção do Equador, os jogadores do Atlético tiveram férias, todos recordam. Eles não, eles foram direto. Então agora terão este recesso e retornam para cá no dia 11, é um sábado, e aí serão integrados aos demais companheiros aqui na intertemporada, visando o compromisso no próximo dia 21 contra o Bahia 7h30 na Arena MRV. Então, Thiago, foi sofrido, mas veio a vaga e Minda, Preciado e também Alan Franco estão descansando e voltam logo aqui para a Cidade do Galo para ser integrados aos demais, viu, Thiago? Ô, Paulo Azeredo, foi fundamental esse acesso, né? O Atlético precisa de visibilidade, vitrine boa para esses meninos do Sub-20. Que bom que o Galão conseguiu, ou o Galinho, né? Como é carinhosamente chamada a base do Atlético. Galinho conseguiu acesso. Agora, sobre o profissional, tô te vendo aí, Campo Bonito, na Cidade do Galo. Quem tá no YouTube, tá vendo as imagens também do Centro de Treinamentos do Atlético. Cruzeiro faz esse amistoso no fim de semana. E o Galo tem projeção de jogos treino, amistosos. Vai ser uma preparação mais fechada aí na concentração atleticana, Paulo Azeredo? Ô, Thiago, o Atlético fará 2 jogos treino e será aqui mesmo, na Cidade do Galo, a princípio fechados, até para todo mundo, para a imprensa, para o torcedor, não teremos amistosos. O Atlético recebeu o convite, aliás, é bom explicar isso aqui, os clubes da Série A, Thiago, conversam entre si, obviamente, e aí recebeu convites para amistosos, mas o Atlético, junto com a sua comissão técnica e o departamento técnico também de futebol do Atlético, entenderam que neste momento o Atlético é melhor fazer jogos treino aqui, com equipes de menor porte, para dar esse ritmo de jogo aos jogadores, para que no dia 21, então, enfrente o Bahia 7h30 na Arena MRV, já com essa competitividade, apesar de ser jogos treino. Não vai ter uniforme oficial, nada não, viu, Thiago? Vão ser jogos treino aqui mesmo, dentro da Cidade do Galo.
Ô, Ale Oliveira, essa estratégia, eu acho que ela precisa ser respeitada, porque são dois lados, né? Se você faz um amistoso contra, sei lá, o São Paulo, o Grêmio, como o Paulinho citou, times da Série A, e aí você ou vence 4-0, 5-0 e cria aquela, opa, tamo voando, ou toma 4, 5-0, já começa uma crise desnecessária. Talvez faça mais sentido mesmo essa preparação mais fechada que adota o Barba Domingues e o Departamento de Futebol do Galo? É a identificação da comissão técnica que precisa trabalhar mais sigilosamente, né? E é muito trabalho mesmo, e é uma oportunidade que o Barba tem de estar com boa parte do seu grupo, daqui a pouquinho com um grupo completo. A gente não sabe exatamente se chegará um reforço, se algum jogador vai acabar saindo nessa do mercado ainda, que vai se aquecer muito mais, mas de qualquer maneira a oportunidade do Barba Domingues de trabalhar com o seu elenco, de deixar o Atlético com a sua cara, prever o maior número de situações possível, deixar o time fisicamente inteiro, voando, porque são muitas as competições para esse segundo semestre. Então a gente vai ter condição de avaliar o trabalho do argentino de uma forma mais justa agora, né? Porque ele vai ter tempo para treinar e, na opção dele, o mais importante é fazer esses jogos de preparação, mas ali quietinho, mineiramente, né, que a gente fala, no sigilo, justamente para não criar expectativa. Sobre formatação de elenco, Paulo Azeredo, falei ainda há pouco, o mercado aí no Brasil parece começar a esquentar agora com novas movimentações, aquisições, saídas, algo nesse sentido, já que você está dentro das cidades do Galo, imagino que em contato com a direção do clube, algo nesse sentido. Havia uma expectativa principalmente de saídas, né, que o Barba iria fazer mexidas no elenco. Tem alguma coisa nesse sentido por aí, Paulo Azeredo? Tudo está sendo conversado, Thiago. Na apresentação do Léo Duarte, o Paulo Brax ele foi bem sucinto e bem transparente. Ele disse que o mercado, a janela se abre no próximo dia 20 e vai até setembro. Então é óbvio que o Atlético precisa se reforçar e saídas também podem acontecer, mas o Atlético não tem toda essa pressa não, até porque a janela só abre, segundo o Paulo Brax, no dia 20. Então o Atlético está se movimentando, está conversando com o reforço, mas já trouxemos aqui a informação, né? Eu, Henrique André, o próprio Claudio Rezende, antes de partir para a Copa do Mundo, o Atlético vai trazer de 2 a 3 reforços. Vai trazer esses jogadores ainda. Mas o torcedor já sabe que serão reforços pontuais e dentro da realidade financeira do clube. E saídas também, Thiago, podem acontecer até mesmo, quem sabe, envolvendo essas chegadas, né? O Atlético está conversando, as saídas podem acontecer de alguma maneira definitiva ou por empréstimo, né? Tivemos o Zé, por exemplo, partindo agora recentemente para o Nacional da Ilha da Madeira. O Rômulo, que já estamos aqui, é um atleta que será emprestado, será colocado no mercado à disposição de outras equipes. Outras saídas devem acontecer, mas o Galo também deve buscar entre 2 a 3 nomes ainda para essa sequência. Lembrando que o Galo segue vivo na Copa do Brasil, no Brasileiro, que é uma prioridade no clube neste ano, todo ano, mas especialmente neste ano, pelas 2 últimas campanhas ruins que teve no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, viu? Paulo Azeredo tem as informações. Conta aí, Paulinho. Olá, boa noite para você e quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia no apito final desta quarta-feira, chegando com o Galo, hein, que trabalhou firme e forte hoje em um período na cidade do Galo e amanhã trabalha em tempo integral. 2 períodos, manhã e tarde, na cidade do Galo, visando a preparação para o retorno pós-Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro, principalmente, que será já no dia 21, uma terça-feira, na Arena MRV contra a equipe do Bahia. Jogo já marcado oficialmente pela CBF. Bom, o Atlético, todos sabem, né? Logo após aquele período do Campeonato Brasileiro que tivemos pré-Copa do Mundo, teve um descanso para os jogadores de 20 dias. E depois iniciou-se essa intertemporada. Os jogadores que foram convocados do Galo para a Copa do Mundo, e aí está também os 3 equatorianos, né? Ángel Preciado, Alan Franco e Alan Minda, não tiveram este descanso. Eles logo que terminaram os jogos do Campeonato Brasileiro foram para a seleção do Equador, né? Então, por isso, o Atlético anunciou hoje que esses 3 jogadores terão 10 dias a partir deste dia 1º de descanso e aí dia 11 serão integrados ao elenco para a intertemporada que está sendo realizada dentro da cidade do Galo. Portanto, os 3 equatorianos que foram eliminados ontem pelo México na Copa do Mundo terão descanso e após esse descanso de 10 dias estarão sendo integrados, como eu disse, com os demais companheiros dentro da intertemporada. Agora quero dar um recado para você da minha parceria com a Meta, que dá para você aqui na Itatiaia uma camisa exclusiva para você torcer pro Brasil contra a Noruega, hein? Já no domingo. É isso mesmo, você vai ganhar uma camisa minha e da Meta e também vai ganhar 15% de desconto todos os meses na sua conta de luz. É muito simples, isso não é lero-lero, não tem obra, não tem instalação, não tem quebra-quebra, não tem taxa extra, nada, nada, nada. Tudo 100% digital, um cadastro que você faz no site que eu vou passar em 2 minutinhos e pronto! Você já ganha a camisa e ganha o desconto todos os meses. Anote o site aí, é metaenergia.com.br/apito final. metaenergia.com.br
apito final. Você se cadastra então nesse momento, 2 minutinhos e pronto! Já pode pegar sua camisa e também já pode comemorar o seu desconto de até 15% todos os meses na conta de luz, viu, Romano? E aí, Romano, quero que você comente aí no estúdio, junto com o nosso comentarista, essa questão dos 3 jogadores, né, do Galo, que terão esse descanso, acho que merecidos, né? Já que os demais companheiros tiveram até mais do que esses 10 dias, foram 20 dias de descanso. É a questão de que eles perderam essa parada porque estavam servindo a seleção do seu país, né? E não tem necessidade dos caras voltarem agora porque não vai jogar tão cedo. É justo, né, Romano? Por mais que o torcedor queira que eles integrem logo o elenco para poder treinar junto com a equipe, aumentar ali o entrosamento, mas eles estavam servindo a seleção, então é natural dar esse período de folga. Agora, fica uma certa decepção em relação, por exemplo, ao Alan Minda, que começou como titular a Copa pelo Equador, perdeu a posição a partir do segundo jogo e não voltou mais. Ontem sequer foi utilizado no jogo que o Equador precisava fazer gols, acabou perdendo moral ali com o BKSS. O Alan Franco foi titular do início ao fim como lateral direito da seleção do Equador. E o Preciado foi um reserva que foi constantemente utilizado no jogo de ontem contra o México, em que o Equador foi engolido. O Preciado entrou muito mal. Também não... O Preciado nessa Copa foi mais o Preciado do Atlético do que de outros tempos da seleção do Equador. E o Alan Minda também foi, não foi não? Os altos e baixos, né? Porque ele jogou o primeiro jogo como titular, fez até uma boa jogada, mas depois jogou muito pouco. Então, o Alan Minda também não conseguiu se destacar nessa Copa do Mundo. Eu acho que o Alan Minda foi a mesma coisa do Atlético, né? Sobe e desce, altos e baixos. O único regular é o Alan Franco. O Alan Franco também é arroz com feijão, como a gente já sabe que é no Atlético, só que em posição diferente. O Equador é lateral direito. Agora, meu amigo, você acha que sofrimento para atleticano é só no profissional? A base também deu sofrimento pro seu torcedor hoje, hein, Paulo Azeredo? Romano, pois foi sofrido. É aquele negócio, né? Se não for sofrido, não é Galo, mas não precisava ser tão sofrido, né? O Atlético conquistou sim o acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro na categoria sub-20 com uma derrota. Perdeu pro Ceará, lá em Fortaleza, 2-1. Na verdade que o Galo não jogou nada nesse jogo, foi muito mal. O Atlético parece que sentiu, não sei se a pressão, pelo resultado, criou muito pouco, até que fez um golzinho de pênalti, quase que no final do jogo, 40 minutos do segundo tempo. Fez uma pressão no final, mas não conseguiu o empate e aí ficou rezando, torcendo pro Goiás, que estava ganhando até os 43 minutos do CRB, tomou o gol de empate e aí com o empate só valeria para o Atlético a vitória nos pênaltis do Goiás. E deu Goiás, 3-2, o Goiás faz a final com o Ceará, que teve a melhor campanha e vai decidir em casa este título do Brasileiro Sub-20 da Série B. Aliás, o Ceará não perdeu, né? Invicto até aqui neste campeonato. E aí o Goiás faz a final com o Ceará, como eu disse, e o Galo conquistou a 3ª vaga do acesso, porque tinha melhor campanha do que o CRB nessas semifinais. Então, dos males, o menor. Perdeu, né? Não conquistou a vaga na final e também é garantida no acesso, retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos, né, Romano, conquistou o seu acesso, que era muito importante, fazia parte do planejamento do Atlético nas categorias de base. Romano, antes de encerrar, quero dar um recado para você. Tá querendo comer aquele pastel maravilhoso, delicioso, crocante, Pastelândia BH, é isso mesmo, a melhor pastelaria aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana. Você pede o seu pastel, ele chega aí, pede pelo iFood, vai chegar quentinho na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja. A Pastelândia tem muitas lojas por BH e toda a região metropolitana. Um abraço, meu amigo Gibalara, que fez a alegria da galera aqui na Itatiaia, né, Romano? Na última segunda-feira, Brasil e Japão, teve pastel adoidado pra turma da redação da Itatiaia. Então, pensou em comer pastel? Peça no iFood, Pastelândia BH, Romano. Valeu, Paulinho. Agora é a base do Atlético, vou te falar também. Depois da vergonha do ano passado, passa aperto esse ano, hein? E Galo, hein? E Galo. Mais sorte do que juízo, mas beleza, né? Cumpriu o objetivo que era subir, agora tem que melhorar bastante
essa categoria sub-20 para fazer uma campanha decente no Brasileiro da Série A. Olha só, Thiago, a manchete eu vou justificar aqui, porque havia uma negociação em andamento que antecipamos na semana passada no Atlético. Zagueiro Rômulo estava em conversas com o Santa Clara de Portugal, só que não teve negócio, Thiago. Por quê? Porque o time português acabou saindo da jogada porque ficou sem resposta no prazo que estabeleceu com o Rômulo e seu staff para receber o retorno do zagueiro de 22 anos, se aceitaria ou não a proposta do time português. O Santa Clara, para quem não sabe, ele tem como homem forte no futebol o Bruno Vicentim, ex-Cruzeiro, e ficou na 5ª colocação no último campeonato português, atrás aí apenas do Sport, do Benfica e do Porto, que são os grandes por lá, e também do Braga, que costuma fazer também boas campanhas no campeonato português. E aí havia essa negociação, mas o Rômulo preferiu, através também de conversas com seu staff, esperar o término da Copa do Mundo, porque acredita que pode ter uma negociação melhor para ele também como jogador. O Atlético entendia que seria uma boa dar rodagem ao jogador, né? Quem sabe um empréstimo aí de mais um ano, ou até mesmo uma venda para o Rômulo ao time do campeonato português, mas o zagueiro entendeu que não, nesse momento prefere aguardar, de acordo com a apuração feita aqui da Itatiaia com o nosso querido Henrique André, a parceria com a gente aqui também na Itatiaia. Então, Thiago, esta negociação que estava em andamento, ela se encerra e o Rômulo não terá então, portanto, essa oportunidade de voltar a Portugal e atuar pelo Santa Clara. Mas segue, Thiago, fora dos planos do Barba. Pelo menos são essas informações que podemos apurar de bastidores. Não é um zagueiro, apesar da idade, né, ser jovem, 22 anos, poderia talvez ser integrado aí, observado, mas não é um zagueiro que neste momento estaria nos planos do Barba Domingues e por isso o Atlético busca um novo negócio para o jogador. O Ale Oliveira, aliás, o pai do Rômulo é taxista em Belo Horizonte, está sempre nos acompanhando, né? Um abraço a todos os taxistas, motoristas de aplicativo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Rômulo é um caso clássico daquele jogador que estoura na base, não é aproveitado pelo time principal e às vezes fica nesse limbo, né? Talvez seria bom um passinho atrás, jogar uma Série B, pegar uma casca, uma cancha, para quem sabe voltar mais adiante. Ganhar experiência, né? Ganhar rodagem, eu acho fundamental, né? Isso era muito mais comum antigamente para jogadores da base e hoje em dia, quem tá num grande clube, às vezes não quer dar esse passinho para trás, pode dar 2 para frente ali no futuro, né? Mas de qualquer maneira, esse é um processo que é natural, às vezes você não tem espaço ou com aquele treinador ou o time, o elenco já tem jogadores que têm a sua mesma característica, você sai, vai jogar em outro país às vezes, né? Mas vai procurar um seu espaço, vai procurar uma minutagem maior e depois você volta mais experiente, ou senão você mostra o seu serviço e desperta a atenção de outros clubes. Esse é um processo natural e muito comum agora nessa janela de meio do ano. Ô Paulo Azeredo, ontem acompanhamos aqui a eliminação do Equador. Claro que a gente lamenta pelos atleticanos, né? Os 3 que estavam jogando na seleção equatoriana, o Preciado, o Alan Franco e o Minda. Mas por outro lado, eles ficam liberados para integrar aí a pré-temporada ou a intertemporada do Galo, né, Paulinho? Exatamente, Thiago. Aliás, que passeio, né? Tomou o Equador do México ontem na eliminação, que custou inclusive o emprego do Becassese, treinador da equipe do Equador. Mas os 3 jogadores que você citou aí, Thiago, Minda, Franco e Preciado, não retornam de forma imediata. Por ação nossa aqui também na Itatiaia, junto ao Atlético, eles terão um período de descanso, alguns dias de descanso. O Atlético não revela quanto tempo será, mas os jogadores retornam agora aqui para o Brasil, né? Enfim, para a América do Sul, e terão um período de descanso e aí depois se reapresentam e iniciam essa intertemporada com os demais jogadores do Atlético, mas de imediato não retornam já direto para a cidade do Galo não, viu, Thiago? Terão um período aí para descansar, já que emendaram, né, a temporada junto com o Mundial dos Estados Unidos. E para fechar também, Thiago, o Atlético hoje tem um jogo de vida ou vida na cabeça do Atlético, nem morte, porque o Atlético joga hoje o seu retorno à elite na categoria sub-20. Pega o Ceará, 8 da noite, se vencer, chega à final deste Campeonato Brasileiro sub-20 e aí tá garantido na elite ano que vem. Se não vencer, ainda assim pode subir, porque são 3 equipes que sobem. Terá que fazer melhor campanha que a outra equipe eliminada na outra semifinal. Mas é um jogo de mobilização total da parte do Atlético na base, diretoria, jogadores, comissão técnica, porque faz parte do planejamento este retorno hoje, viu, Thiago?
Muito legal, Paulinho. Toda sorte do mundo ao Galinho. Vamos estar aqui na torcida, né? Pro Galinho fazer bonito e retornar, claro, à elite, é onde o Atlético tem que estar com os seus garotos, pela estrutura, pelo investimento que faz a diretoria e pelo ótimo trabalho dessa nova gestão de base do Galo. Vai dar certo, tenho certeza. O Galinho vence e volta. Estaremos na torcida pelo Galinho também nesta quarta-feira. Agora